Mas eu quero falar um pouquinho da retomada dos trabalhos no Congresso, porque nós, passamos o carnaval aqui. Muita gente que passou o carnaval fora já dá aquela... Qual é retomada? Para nós não tem aqui retomada. Não aconteceu hoje? Porcaria nenhuma. Para algumas pessoas há uma retomada nessa quarta-feira de cinzas, para outras na quinta-feira, mas esse não é o caso do Congresso Nacional. O pessoal vai esticar um pouquinho o carnaval por lá, entendeu? Eles vão aproveitar as cinzas agora dessa quarta-feira e mantê-las até o fim de semana. É o jejum. É o jejum, Quem vai contar pra gente é a Janaína Camelo. Janaína, o que a agenda do Congresso está prevendo, então? É só pra semana que vem? Só para a semana que vem, o Evandro, os trabalhadores retornaram, aqui hoje à tarde, mas os parlamentares estenderam, então, o seu recesso até o fim da semana. Então, de fato, na prática, começa só na segunda-feira, com sessões ali nas comissões, e na terça-feira, sessões ali nos plenários. E aí, nessa volta, o Congresso tem pendente aí a análise de 20 medidas provisórias que foram enviadas pelo governo. Uma delas, a daqueles 93 bilhões de reais, abrindo crédito extraordinário, de 93 bilhões de reais para a quitação do pagamento dos precatórios, Inclusive, esse valor acabou impactando aí no déficit maior primário no orçamento do ano passado. Outra MP é a MP que reonera os 17 setores da economia, que tem sido um tema de grande embate entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Essa mesma MP, lembrando, ela também prevê aí o fim do chamado PERSE, aquele programa de retomada do setor de eventos que também tem causado aí uma rebelião por parte dos parlamentares com o Palácio do Planalto, parlamentares que defendem aí a manutenção desse programa, um programa de isenção fiscal. Então, isso tudo tem a ver com o orçamento, Evandro? E o governo tenta aí diminuir as despesas neste ano, tentando aí atingir um déficit zero neste ano. Só que aí o Legislativo diz que o orçamento não é só do Executivo. E aí entra, então, a questão das emendas parlamentares, parte das emendas, a gente lembra que foram vetadas pelo presidente Lula, previsto no orçamento deste ano. Aquele cronograma também do pagamento de emendas parlamentares foi vetado e essas questões todas, então, vão ser resolvidas na semana que vem, assim que os parlamentares voltarem. Porque aí coincide também com a volta do presidente Lula nessa viagem internacional que ele está fazendo aí para o Egito e para a Etiópia. O presidente, ele já pediu para que seja marcada 2 reuniões, uma reunião com os líderes do Senado e uma reunião com os líderes da Câmara. A gente lembra que isso foi decidido depois daquela reunião que o presidente Lula teve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na semana passada, na sexta-feira, uma reunião onde Lira foi a Lula justamente cobrar aí que o Palácio do Planalto cumpra com acordos feitos aí com o Legislativo. Então, de qualquer forma, sobre a MP, o governo já propôs que o tema da reoneração seja enviado ao Congresso agora por um projeto de lei com urgência constitucional. Sobre o PERSE ainda não há definição e sobre as emendas parlamentares, os vetos a gente sabe que tem que ser analisados numa sessão do Congresso e aí o governo quer protelar o bastante possível essa sessão para que isso seja resolvido só posteriormente. A sugestão do governo é que essa sessão ela aconteça só no final de março, só depois aí que o Ministério do Planejamento apresente aquele relatório de receitas e despesas, então só daqui a mais de um mês mas de fato o fato é que semana que vem, então todas essas questões vão ser resolvidas nessas reuniões que o presidente Lula prometeu, com os líderes aí da Câmara e do Senado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Então, deve voltar na segunda, mas a agenda de segunda está bem pobrezinha. Aí tem uma outra agenda que possa, talvez no Senado, aparecer na Câmara, quer dizer, na terça-feira. Enfim, só semana que vem é que o negócio volta. O que a gente pode ler dessa história toda, hein, Gustavo Segré? Que a ressaca tá alta. Que não foi o único Dávila a perder a voz. Muita gente deve ter gritado, pulado carnaval. Mas isso não é um bom exemplo, sinceramente, porque todo mortal no Brasil voltou a trabalhar, segundo as questões do feriado, depois do meio-dia de hoje. Então, por que seria diferente? Aí a pergunta é, será que eles vão ter os dias descontados? Porque se qualquer pessoa não vai trabalhar, tendo que ir trabalhar, tem os dias descontados. Eu fico com essa dúvida. E aí, Fábio Piperno? Eu acho que
O Congresso realmente imagina que não tenha tanto trabalho assim, né? Não tenha tanta urgência. Porque, veja, a gente toda hora repete aqui que esse é um ano mais curto. Esse é um ano eleitoral. Então, se a partir de julho todo mundo vai se envolver na campanha, se junho tem as festas juninas e tal, vai sobrar pouco tempo, porque o mês de fevereiro, para quem vai votar no dia 19, né? E veja, dia 19, segunda-feira, o Congresso geralmente não trabalha às segundas, né? Deve começar então na terça. Por mais que esse seja ano bissexto e fevereiro, por conta disso, tenha um dia a mais, não vai sobrar tanto tempo assim em fevereiro. Eu acho que, de novo, é um mau exemplo e mostra que alguns setores no Brasil trabalham pouco. Isso é uma coisa que precisa ser muito discutida aqui no Brasil. A gente fala sempre do judiciário, parte dele, né, que tem férias até de 60 dias. Mas o legislativo também tem esses privilégios injustificados, porque, veja, o presidente Lira, ele fez aquele discurso que ecoou tanto aí, na abertura dos trabalhos, na segunda-feira passada, terça-feira passada, dia 5, né? Ora, como é que você faz um discurso de inauguração dos trabalhos, de reinício dos trabalhos, no dia 5, mas depois você volta a trabalhar efetivamente só 2 semanas depois? Isso é fácil também de explicar. Tem gente que inaugura a torneira. Então é normal. Estamos voltando e tal, mas vamos voltar daqui a pouco. Isso já era esperado, hein, Dávila? É esperado, porque eu acho que tem 2 coisas para o Congresso voltar, Trump. Primeiro é o caixa eletrônico do Arthur Lira começar a receber o que ele acertou com o Lula. Porque tem algumas questões importantes para serem analisadas agora nesse começo. Se o caixa eletrônico funcionar, os trabalhos retomam mais rápido. Se não, vai demorar. E o Pipeno bem lembrou, é um ano curto. Mas quem tem pressa é o governo, porque tem um monte de projeto importante para aprovar lá. Então, assim, quem tem que ter pressa é o governo. E o governo tem que resolver essa questão do acordo entre Arthur Lira e Lula. O segundo ponto é que, apesar dos parlamentares não estarem em Brasília, os seus times estão trabalhando e já trabalhando muito. Porque uma questão fundamental é a regulamentação da reforma tributária. E isso não é a questão que vai a plenária, isso aí só vai a plenária quando está pronto. Mas quem que está fazendo todo o trabalho de bastidor agora são os times técnicos. Então, é interessante. São competentes lá, São super competentes, é uma gente muito competente. E aí tem uma coisa boa quando o Congresso não trabalha. O lobby não fica tão forte em cima da turma técnica, porque o lobby é em cima do político. Então isso ajuda, por incrível que pareça... Esse povo está dando graças a Deus. A andar o trabalho técnico e não miscuir com o trabalho político. Então, é interessante esses 2 ritmos, assim, o trabalho não visto no Congresso, que é feito por gente técnica da melhor qualidade, azeitando o projeto, as coisas que depois é submetida ao crivo político. E aí é que é a hora que a gente tem que ficar muito atento, como a gente sempre fala aqui no 3 em 1, para não ter mais jabuti na regulamentação, que vai criar mais subsídio, mais categoria especial para determinados setores da economia. Então, assim, apesar dos parlamentares não estão trabalhando, os seus times estão sim trabalhando em questões muito importantes, como o caso da regulamentação da reforma tributária. E os parlamentares têm um outro tema espinhoso para tratar, que é a medida provisória da reoneração da folha de pagamento, Gustavo Segre. Está prevista para agora também. Eles devem estar pensando, puxa vida, semana que vem a gente volta. Isso parece... Tem essa MP para analisar. Parece aquela convocatória que era a convocação do Romário, na época do Filipão. Leva o Romário. E a gente fala, não vou levar. Leva o Romário. Pô, a Argentina era perninha na época também, 78, 84. Mesma coisa. Insiste com isso, insiste com isso. Eu acho que o Congresso vai dar chega para lá dizendo, gente, chega, não vamos tratar esse assunto, não venha com medida provisória, planteia a lei e a gente trata a lei como deve ser. E isso não deve demorar muito para acontecer, na minha opinião. Sabe o que devia fazer? Aprender com o carnaval, e algumas medidas são rebaixadas. Sai do grupo especial. Uma delas é justamente a reoneração. Você não pertence mais ao grupo especial, vai lá para trás no fim da fila. Pode ser uma boa ideia vocês aprenderem com o carnaval uma regra importante para tratar alguns temas no Congresso.